em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. 10h22, ora cá estamos nós preparados para mais um Visto de Fora. Como sempre às sextas-feiras analisamos os temas da semana e temos, claro, a ajuda dos nossos habituais comentadores, o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas, que hoje temos à distância, a partir da Galiza. Bom dia aos dois, bom dia. Bom dia. Muito bom dia. E aí em Vigo também já chegou esta vaga de calor, Begonha? Aqui em Portugal está mesmo quente. Sí, isto é escaldante. Olha, vou pôr um exemplo que os nosos ouvintes vão perceber perfeitamente. En Vigo, nós sempre à noite, non é? A tardiña, temos de pôr un casaquiño, non é? Como acontece no norte de Portugal. Mas non, estes días, olha, eu estou a baixar a praia às 8 e tal da noite, 9, porque aquí o sol, o pôr do sol é perto das 11 da noite, non é? E então estou a baixar a praia às 9 da noite, tomo un baño e depois teño cá a familia e depois pois vamos, por exemplo, petiscar alguma coisa até 11 e tal da noite sin un casaco, un calor que é na minha vida. Muito na quente. Minha vida. E tu, Olivia, daste bem com o calor ou não? Bom dia. Perfeitamente bem. Adoro o calor, adoro mesmo os grandes calores e a minha técnica, eu chamo-se uma fresquinha, que é com moderação sempre, mas é ficar numa esplanada e beber uma cerveja bem fresquinha após um dia de trabalho. E que acompanhas com a cerveja, Olivier? Que estás a acompanhar? Nada. Nem Como termos? que nada? Nem termos? Não, nada. Ok. Nada. Bom, Olha, eu estou a experimentar coisas da gastronomia galega muito boas. Bem, vamos em frente, até porque temos temas quentes, que foi coisa que não faltou esta semana. Connosco para conduzir a emissão do Visto Fora temos também, como é habitual, o jornalista Miguel Coelho. Bom dia, Miguel. Olá, bom dia. Estou aqui deleitado a Estás ouvir bem os com o truques calor, Miguel? da Olivia e da Begonha para combater o calor. Gosto muito de calor, confesso, também gosto. Vamos em frente, Miguel. Vamos lá, vamos para olhar primeiro, como é hábito, para os temas europeus da semana e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E no plano europeu, claro que a semana fica inevitavelmente marcada pelo anúncio de demissão de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, que tentou resistir até ao limite, mas depois daquela debandada dos membros do seu governo, com perto de 50 demissões, ou até mais do que isso, em 24 horas, acabou por anunciar que abandona a liderança do Partido Conservador, embora pretenda continuar como primeiro-ministro até à escolha do seu sucessor no partido, que só deve acontecer em outubro, e está longe de ser uma questão pacífica, que o deixem ficar até lá, no cargo. Mas antes disso queria ouvir a vossa opinião sobre, enfim, esta queda de Boris Johnson, que depois de ter sobrevivido a tantos problemas de primeira grandeza política, do Brexit a problemas nos serviços de saúde, nos transportes, etc., acaba por ser vítima de um caso, enfim, de natureza bem diferente, um caso de assédio por parte de um deputado conservador. Enfim, como é que vês tudo isto, Olivier? Eu acho que o Boris Johnson paga sobretudo o preço da sua atitude mais do que da sua política. Ou seja, não podemos dizer, não podemos, qualquer um pode dizer, mas não é a minha opinião, que tudo tem que ser posto no lixo, no que diz respeito ao que ele fez, nomeadamente em relação ao Covid, nomeadamente em relação à Ucrânia, mas há mais também, há algumas medidas que ele tomou para relançar a economia do país dele que eu acho interessante. Pronto. Uma vez dito isto, o problema é que ele está a pagar a sua forma de viver e a sua forma de governar. E ele mostra alguma incompetência, uma falta de ética e, sobretudo, eu diria, algo que ele partilha com o Donald Trump, e não só, por exemplo, com um Netanyahu também, que é uma espécie de relação problemática com a realidade das coisas. Isto é extraordinário. Ele mente descaradamente e a obsessão dele é ficar na história a qualquer custo, e vemos um pouco uma imagem de Donald Trump que este tipo de política tem imensas dificuldades a dizer o quê? Tem que me ir embora. Não, eles querem continuar lá ocultando a realidade dos factos. Sim, Boris Johnson deve ter o recorde de primeiro-ministro britânico que mais vezes pediu desculpa no Parlamento por ter mentido e por se ter envolvido em casos altamente controversos. Foram 3 anos de Boris Johnson em Downing Street, mas parecem muitos mais, tal a quantidade de casos
e a excentricidade política de Boris Johnson. Na tua opinião, Begonha, o que é que terá levado de facto à queda do primeiro-ministro britânico? Terá sido mais do que este caso do deputado em concreto e a alegada mentira, o que Boris Johnson sabia ou não sabia previamente sobre este caso? Terá sido este mais um argumento, terá sido a gota de água, no fundo? Sim, sem dúvida, concordo com Olivier e em algum momento as pessoas caem, não é? Produz-se a queda. Só que neste caso do Boris Johnson, eu estava a comparar e a preparar o programa e a ler o que se publicava na imprensa internacional e realmente compara-se muito esta queda com a queda da Margaret Thatcher, não é? No ano 1990, não é? Que foram os seus próprios colegas de partido e a pressão da opinião pública o que acabou com a Dama de Ferro. No caso de Boris Johnson não tem nada a ver ele com a Dama de Ferro, porque ele, sobretudo, para mim é uma coisa, acrescento, que é muito significativa na figura do Boris Johnson, e é a mentira. É o líder que mentiu outra vez os seus, e curiosamente, para mim o mais significativo é que tinha até a nada, digamos, o visto bom dos Sim, tinha acabado de vencer que o moção de censura. Xa ele como maior de Londres, como presidente da Câmara Municipal de Londres, habituou as pessoas a essa personalidade tan controversa e a mentir e a tudo, mas é igual, non é? Os británicos parece que aguantaban tudo no Boris Johnson e permitían tudo, mas acho que a crise, todo isto que está a acontecer, as mentiras, as festas e, sobre todo, estes últimos casos, xa foran ao limite, até o limite do limite, não é? Foi o fim Sendo mesmo. que o Olivier já abordou um pouco este aspecto, mas o que é que poderá ficar como legado de Boris Johnson? Para além desta imagem, Olivier, de um político que... És tu, Olivier, és tu. Desculpa, pensava que a pergunta De um era político para que ti. se envolveu em sucessivas controvérsias, várias mentiras. O que é que a história poderá deixar-nos escrito sobre Boris Johnson? Bem, é a história de um fracasso, eu diria, porque, e também de um sucesso. Eu diria o sucesso, de uma certa forma, é que ele conseguiu, afinal o povo tinha votado a favor do Brexit e ele conseguiu algumas alianças importantes para levar isto para a frente. Que era a ideia do povo dele, não é? Agora, o fracasso é que as pessoas no país dele, nas sondagens recentes, mostram que o Brexit não é algo positivo para a grande maioria dos ingleses. Ou seja, também a esse nível, possivelmente, muitos dos ingleses foram enganados. Exatamente, um pouco esta sensação. E também, eu diria, a imagem deste país, porque na Europa, a Inglaterra não deixa de ser um grande país europeu com uma grande história, e a verdade seja dita, na Europa muitas pessoas ficamos um pouco magoados, de uma certa forma. Eles, claro que nunca estiveram nesta aventura europeia como nós, em geral, mas fazem parte dos aliados, fazem parte da história, e deixaram um pouco esbarco, do tipo que quiseram ficar sozinhos, sem nós. E é um pouco isto, esta imagem, que é uma Inglaterra mais isolada, na minha opinião, e sem grandes resultados. Um pouco esta imagem que fica para mim de Boris Johnson. Boris Johnson que, apesar de tudo, nestes últimos meses, com a guerra na Ucrânia, ganhou um protagonismo acrescido junto dos parceiros europeus, da NATO, nomeadamente, sendo possivelmente um dos mais ativos apoiantes da Ucrânia, do presidente Volodymyr Zelensky e dos mais dinâmicos atores no seio da NATO. Esta saída de cena de Boris Johnson pode ter algum impacto ao nível do apoio ocidental à Ucrânia, Begonha, ou não? Vamos ver, mas como explicabas, o Johnson, o Boris, como conhecem os seus compatriotas, não é? E o chamam assim, tem sido um dos grandes apoiantes do Zelensky. E o Zelensky vai sentir, sem dúvida, e está a sentir... Aliás, foi dos primeiros a telefonar a Boris Johnson a dizer-lhe da pena que sentia pela demissão. E ouvimos. E a súa saída porque é un dos seus grandes apoios. Non sei o que vai acontecer, mas sin dúbida
eu quero ter esperança e a saída primeiro que não vai ser tão rápida, não é? Como os británicos, ou pelo menos os conservadores británicos gostariam, porque, como saben os nosos ouvintes, non é? Tense de nomear un sustituto, non é? Escoller un sustituto de Boris Johnson. Ele agora está a escoller as persoas no seu gabinete que van ficar, digamos, en funcións. Interinamente. Sí, interinamente, como se dice en Portugal, e, portanto, a súa saída non vai ser tan rápida, non é? Como podería parecer. Mas penso que a Cimeira de Madrid, precisamente da NATO, da Cimeira de Madrid saiu unha alianza, saiu máis união internacional, da comunidade internacional da NATO, para poder apoiar a Ucrania. Portanto, é verdade que cae o Johnson, mas o Zelensky non vai ficar sozinho, sin dúbida, e o apoio británico, imagino, que vai continuar en forza. Por iso que outra coisa son as sinerxias, a sintonía entre as persoas, non é? Que tiñan os dois, mas o apoio vai continuar, sin dúvida. Eu queria acrescentar ponto em relação a esta questão da Ucrânia, e que para mim simboliza quem é Boris Johnson. Foi a tal frase que ele teve sobre Vladimir Putin: se fosse uma mulher, Putin, diz o Boris Johnson, lembram-se, a guerra se calhar nunca teria acontecido, e depois ele falou de masculinidade tóxica por parte de Putin. Ora, olhando para os factos, a Inglaterra é um dos países mais empenhados na ajuda da Ucrânia, e para isso Boris Johnson teve um papel decisivo. E, na minha opinião, ele esteve muito bem e à altura do grande país que é a Inglaterra. Mas, por outro lado, estamos a ver que ele confunde, tal e qual como Trump, as conversas de café com o facto de ser um homem do Estado. Quer dizer, o que é isto de dizer se o Putin fosse uma mulher? Para já, não sei, se Putin fosse uma mulher, se calhar a guerra podia ter acontecido na mesma. Depois, quando ele fala de masculinidade tóxica, por acaso concordo plenamente, eu acho que o Putin tem um problema com a virilidade, mas isto é outra questão. Mas uma coisa, o que é que eu acho? Num café, uma conversa de café, não é? A falar disto, ou fazer uma análise eventualmente sobre o que é a masculinidade tóxica, e ele confundir, lá está, o papel do chefe do Estado com uma conversa assim, que pode ter às vezes impacto ao nível diplomático. É isto que eu lamento na posição de Boris Johnson. Mas sobretudo no caso de Boris Johnson, non é? Nos que vamos cumprir xa 5 anos neste visto de fora, Olivier e eu falábamos moitas veces, non sei se te lembras, Olivier, cando a Theresa May gobernaba, non é? A Theresa May tiña unha coisa que se chama dignidade. A Theresa May é verdade que era moito teimosa, non é? Sabemos, moito mesmo teimosa. E entón dificultou moito que a saída do Reino Unido da Unión Europea. E entón, mas ela sabía que había unha serie de límites que non se podían ultrapasar. Como Boris Johnson, chegou o Boris Johnson ao poder e en 2 meses facilitouse esa saída, non é? Só que cando un líder facilita iso, os británicos inicialmente e até os europeos, o resto da Europa poderíamos pensar, está ben, isto vai mudar, vai se asilizar. Mas Quando comenzas a mentir, quando tens unha personalidade como a dele, fazes coisas ben, non é? Consigues rapidamente solucionar problemas, mas depois únese a isto, non é? Esa indisciplina típica dele, non é? Desde moito novo, e esa maneira tan drástica e tan peculiar de fazer as coisas. Não? Sim, que terá sido também uma característica que cativou a parte do eleitorado também. Exatamente, não pela sua diferença. diferença. Sim, com certeza. Bom, não podemos deixar que, apesar de tudo, o tema Boris Johnson domina aqui o visto de fora neste segmento europeu, porque há outros temas da semana sobre os quais gostava de ouvi-los, nomeadamente a aprovação no Parlamento Europeu daquele pedido da Comissão Europeia para que o gás fóssil e também a energia nuclear fossem classificados como energias verdes, ou seja, passam a integrar a lista de investimentos considerados alinhados com a transição energética e objetivos climáticos e, portanto, beneficiam aqui de uma série de benesses. O que é que vos parece? Partilham das críticas dos ambientalistas a esta decisão, ou será um mal necessário considerar que o gás e a energia nuclear são um mal necessário e são, neste caso, classificadas como energias verdes? Eu respondi os dois, o meu capitão, os dois. Porque sim, eu entendo as críticas dos ambientalistas, por um lado,
Mas vamos recordar que nos Estados Unidos a pizza é considerada um legume por causa do molho de tomate. Portanto, faça a comparação, se me permite. Quando uma pizza é considerada um legume, portanto, o gás fóssil pode ser considerado uma energia verde. Já estamos num mundo em que tudo é possível. Portanto, eu entendo, em parte, as críticas dos militaristas, mas ao mesmo tempo, lá está, é por isso que eu respondo os dois. É claro que é o mal necessário, mas queremos o quê? A transição enérgica é bem bonito, o conceito está correto. Só que agora, na situação na qual estamos a viver agora, em que há pessoas que se calhar podem morrer de frio no próximo inverno, mas isto não. Portanto, terá sido então a crise energética é o mal necessário. Begonha, acentuada Sim. pela guerra na Ucrânia, a ser o fator decisivo. Exactamente, isto está clarísimo. Isto como nas modas, e isto tamén percebemos todos, non? Na alimentación, por exemplo. Agora vamos facer o xenxú intermitente. Non, agora o aceite é bon, depois o aceite non é bon. Agora é mellor ser vegano, depois é mellor comer máis carne, depois... Vamos ver, estamos con esta crise energética global, estamos con a guerra na Ucrania e entón os nosos gobernantes tiñan de tomar algunha decisión. Xa há moito tempo que se está a falar que a enerxía nuclear non é un mal menor, é verdade que o que se tende a facer é sobre todo fiscalizar moito ben, proteger moito ben, que pode acontecer cualquier coisa, mas claro, con esta guerra que temos na Ucrania, co que está a acontecer con o preço da enerxía que nós estamos a viver e a sofrer nos nosos bolsos Dificilmente pode acontecer pior, orçamento, claro, portanto é un mal menor, mas claro, non nos poden vender que isto é meter dentro do que as enerxías verdes, non é? Non, isto é un mal menor, é dizer... É assim um verde desbotado. Exatamente, que se proteja non quer dizer ou se beneficie que seja verde, não é? E não podemos esquecer que ainda continuamos com o problema da pandemia, não é? Porque está a aumentar de novo em vários países europeus, sim. Por culpa do mesmo subtipo do vírus que em Portugal mais recentemente originou esta última onda, porque cá os casos estão a diminuir, mas, por exemplo, França, Olivier, está a registrar um grande aumento de casos de Covid. Qual é a situação? Sim, é uma loucura, estamos a falar de 200 mil casos por dia. 200 mil? É muito mesmo, é enorme. Mas foi uma subida súbita, não? Sim, exatamente, súbita. Agora, tem a ver o facto, lá está, a nova variante do Omicron chegou mais tarde em muitos países, não é? Portugal foi um dos primeiros, portanto, é por isso que os casos estão a baixar agora em Portugal. Agora, o que é interessante é ver que a França, neste momento, está a pensar o que fazer, está a olhar por perto a situação de Portugal, neste momento fala-se muito de Portugal, porque é uma luz um pouco no fundo do túnel, a dizer, ok, em Portugal a situação esteve terrível, foi terrível há 2 meses atrás e depois houve uma certa melhoria. Agora é preciso também dizer que em França, ao contrário que aqui a máscara não é obrigatória nos transportes. Isto pode parecer incrível, mas não é. E acontece que algumas cidades estão neste momento não é equacionar, já tomaram decisão, máscara de novo obrigatória em algumas cidades francesas e mais, a França está a equacionar o regresso do passe do certificado digital nas fronteiras, portanto isto seria uma novidade, diria, mais uma dor de cabeça para as pessoas que viajam, também no que diz respeito ao tempo perdido, mas está a equacionar, não descarta esta hipótese. E em Espanha, Begonha, preocupação também com o aumento de casos de Covid? Sim. É moito significativo, aínda que os gobernantes non mostren preocupación, non é? Nin digan que as cousas están mal. Mas é significativo porque, como saben, aquí está descentralizado, non é? O tema da saúde pública, mas cando falou há 2 días, é a última vez que falou a ministra de Saúde de España, Carolina Darias, non deixou de lado a hipótese, e o diz públicamente, de voltar a utilizar as máscaras nos interiores en España. Que acontece en España, a diferenza de França, é verdade que nos transportes públicos, por exemplo, é obrigatorio nos hospitais, por exemplo, e nos centros de saúde, o uso de máscara, mesmo, é obrigatorio. Mas, sin dúbida, están a subir moitísimos casos, estaba a ver tamén a subida, o incremento na Galiza tamén está a se incrementar moito e as autoridades da Galiza están a falar no mesmo sentido que falou a ministra de Saúde española.
están a aumentar os casos porque estamos a ter xa vidas totalmente normais, festivais de verão, como acontece em Portugal. E está a lastrar este tal subtipo de vírus calor, que foi predominante em Portugal nestes últimos meses. E está a aumentar os contágios, só que não temos dados. Mas é uma informação importante também para viajantes portugueses que pretendam ir a Espanha e França, também no Reino Unido, a situação está a aumentar. Mas não temos, no caso de Espanha, dados oficiais, ou pelo menos se dan cada certo tempo, por aquilo que xa tiñamos falado, ¿no? Que deixouse de contabilizar, como aconteceu também em Portugal, não é? E então agora não temos tantos dados como tínhamos antes. Muito bem, faltam praticamente 18 minutos para as 11. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Gostava também de ouvi-los sobre alguns dos temas que marcaram a Semana Nacional. Tivemos, nomeadamente, esta questão do aeroporto de Lisboa, também no Porto, mas sobretudo aqui em Lisboa, centenas de cancelamentos de voos, milhares de passageiros à espera de respostas, à espera de informações, à espera de apoios por parte das companhias aéreas. Olivier, os motivos para esta situação serão sobretudo uma reação em cadeia, provocada pelos vários cancelamentos e greves que tem também havido um pouco por todo o mundo, ou algo igualmente específico da situação portuguesa e do aeroporto de Lisboa em especial? O que é que te parece? Bem, os dois, porque a situação tem a ver muito também com o aeroporto de Lisboa, porque está saturado mais do que outros aeroportos. E por isso fala-se da construção de um novo aeroporto. Mas também não podemos dizer que é uma situação única, longe disso, até o caos. Eu diria, neste momento, eu tenho a convicção que os aeroportos podem matar o transporte aéreo. Eu vou muito longe do que é que estou a dizer, mas eu acho que é possível isto, porque torna-se cada vez mais complicado viajar, e eu não descarto que as pessoas depois percam a paciência nos próximos meses de viajar. Vão pensar duas vezes antes de viajar, antes de viver um pesadelo. Claro que ninguém antecipou a retoma da atividade, algo que eu tenho dificuldade em entender, porque sabíamos que o turismo, a loucura ia voltar. Pelos vistos, os aeroportos não tiveram esta leitura, e as companhias aéreas também não. É incrível. E ao mesmo tempo, só para terminar, algo que me marcou, e eu acho muito bem que as pessoas ligadas a aeroportos em Portugal, os responsáveis, foram chamados a falar no Parlamento, porque, no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa, que foi considerado um dos piores do mundo, o responsável da ANA disse que este estudo, que toda a gente falou em Portugal, toda a gente disse em Portugal, é uma vergonha, o aeroporto de Lisboa e tudo isso. E afinal, quem é que fez este estudo? Ainda bem que o senhor da ANA existe, uma empresa chamada AirHelp, empresa comercial que ganha dinheiro com comissões por causa dos atrasos. Eu sei que quando você tem um atraso, pode contactar esta empresa, não é? E eles pagam, vocês pagam uma comissão caso vocês conseguirem o reembolso. Ou seja, é uma empresa comercial, nada independente, nada, que fez um estudo da variação sobre os aeroportos do mundo. E por isso que eu acho importante dialogar, haver comissões parlamentares, para ver realmente tudo o que é que se passa, e sem mentir, sem falsos números e sem encomendas por algumas empresas. Sim, mas é indesmentível que, de facto, a situação tem sido bastante caótica nestes últimos dias, aqui no aeroporto de Lisboa em particular. Até que ponto, Begonha, é que a imagem que passa de Portugal também pode afetar o turismo? Estamos a falar deste tema há semanas, não é? Lembre-se que há 2 meses aproximadamente... Sim, mas primeiro foi aquela questão do CEF e da falta de inspectores para fiscalizar passaportes. Sim, mas estamos com este caos que eu xa viví no aeroporto, não é? Como usuaria entre Porto e Lisboa a Porto, na ponte aérea, a denominada ponte aérea, e então estou moitas veces no aeroporto de Lisboa, e isto non acontece no aeroporto do Porto. É verdade que a imaxe do país que se pasa non é boa, mas que está a acontecer ou aconteceu há un mes aproximadamente noutros países, como é o caso de España, coa chegada masiva de turistas británicos, porque o que se está a adiantar a pandemia, o que trouxe consigo, e isto temos de lembrar, é que precisamente moitas persoas neste afán de viaxar, depois de tanto tempo sin poder viaxar, adiantasen as ferias. E entón é verdade que aquí se xunta o adiantamento, digamos, da temporada alta, non é? Que agora há máis diversificación e que os turistas están a viaxar antes, con toda a problemática que xa coñecemos do aeroporto de Lisboa, a problemática tamén da TAP, e isto non é para mellorar, eu acho que isto é para piorar, se realmente os nosos políticos
non meten mão neste asunto e non se soluciona isto dunha vez, porque aquí seguimos con o debate do aeroporto, novo aeroporto, vello aeroporto, mas aquí estamos con esta situación cada vez pior. E depois a todo isto se xunta que se en Portugal houvese unha rede de convoios ou de autocargos en condições, non é? Na ligación con outros países, pois se permitiría, digamos, outras vías, outros nexos, outras ligações interessantes e modernas, mas não é o caso. Sim, também isso, é uma questão também adiada essa da aposta ferroviária. Totalmente, como tantas vezes falamos, não é? E então para o turista estrangeiro a imagem do país, neste caso, não é a imagem, não fica a imagem do país moderno. Muito bem. A nível político, a semana também foi bastante intensa, houve uma moção de censura protagonizada pelo Chega contra o governo de António Costa, mas enfim, com o resultado que à partida já se sabia que teria, dada a maioria absoluta e o distanciamento dos restantes partidos face à iniciativa do Chega. Tivemos também o congresso do PSD, em que Luís Montenegro foi confirmado como presidente do partido. Serão temas certamente ao nível da leitura política daquilo que será o desempenho de Montenegro como líder da oposição e também aquilo que é o desempenho de António Costa, que está a comemorar hoje precisamente 100 dias deste novo governo que poderemos debater ao longo das próximas emissões do Visto de Fora. Para já, Paulino, propunha que avançássemos para o habitual jingle do índice de legalidade, não é? Porque vamos a isso, vamos a isso. Índice de Tugalidade. Bom, e esta é a altura de ver se andam devidamente afinados os conhecimentos de português da Begonha e do Olivier. Já sabemos que o calor promete apertar ainda mais nestes próximos dias, as temperaturas sobem amanhã e depois. Vamos ter temperaturas que em alguns sítios até vão passar os 40 graus. Recomenda-se naturalmente que se evite a exposição excessiva ao sol, aproveitar o sol sim, mas com todas as precauções. Bom, e até para não ficarmos com as orelhas a arder. O que significa ter as orelhas a arder? Dizer mal de nós. Dizer mal de nós tem orelhas. Eu disse primeiro. Eu disse sim. Eu disse primeiro, não disse. Disseste, pois. E atenção, com um pormenor. Quando dizem mal de nós, mas nas costas. Nas costas, exatamente. Sim. Ganhei a máquina de café ou não? Ganhaste um café, já não é mal. Uma máquina de café. Epá, isto foi tudo tão rápido. E agora temos para a música. Índice de Tugalidade. Se me permite super rapidamente em relação ao calor, uma pequena anedota que queria partilhar com toda a gente, que eu acho genial, porque ela é super curta. É um homem que pecou a vida toda e vai para o inferno. E está muito calor, como sabem, no inferno, não é? E há muitas chamas e ele está a sofrer. E há dois alentejanos que estão lá e um vira-se para o outro e ele queixa-se e e há um alentejano que vira-se para o outro e diz: olha, vê-se que ele nunca foi a Beja. Peço desculpa, mas adorei. É muito bom, é muito bom. Okay. Ora, muito bem, faltam 11 minutos para as 11 da manhã. Antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana. Vamos ao pior, Begonha. Pois o pior é que precisamente amanhã cumprense 25 anos do asesinato do Miguel Ángel Blanco, que foi, era un político vasco. O seu asesinato, lembro-me perfeitamente, marcou un antes e un depois na luta contra a ETA no País Vasco, mas precisamente esta semana, 25 anos depois, en Pamplona, onte, nos Sanfermíns, esas festas tan coñecidas, a procesión típica e tradicional de San Fermín, que saiu pelas rúas, foi empañada, digamos, negativamente por protestos tamén de partidarios e de simpatizantes da ETA, que non deixaban as persoas da procesión circular libremente pela cidade. 25 anos depois, é verdade que ETA desapareceu, mas está moito presente aínda na memoria das persoas no País Vasco e en España, que aínda há moitos simpatizantes deste movimento e aínda no País Vasco ás veces há certas dificultades para que as persoas que non están a favor de Bildu, deste brazo político de ETA, pois posan estar en contra deles e posan facer a súa vida
com normalidade. E o teu negativo, Olivier? O meu negativo tem a ver com uma aplicação bem conhecida em Portugal que se chama MBWay, mas não a aplicação em si, porque ela é muito prática, diria, para quem tem esta aplicação no telemóvel. Foi a última obviamente, maravilha inventada para mim. transferir dinheiro rapidamente de uma pessoa espetáculo. para outra. E pagar e Agora, o tudo. meu negativo tem a ver com o assédio das crianças, nomeadamente dos meus, que me pedem non-stop, pai, tem 10 euros no MBWay, pai, 20 euros no MBWay, pai, 10 euros. E vi outro dia, ontem um amigo meu foi igual, que é a loucura das crianças que nos pedem das a crianças. qualquer... Das crianças. Basta serem filhos. Exatamente, filhos, neste caso, que a qualquer hora quem é pai sabe, Pois. diz, pai, 10 euros para o MBWay. Miguel, verdade ou não? Mentira. É só dizer não. Pois, exatamente. Não, Miguel é e não duro, se é trata- pai rígido. Não, filho, E não não. se trata de todo de um problema da aplicação. Ora bem, melhor da semana, Begonha. Pois para mí o mellor da semana este calor, é verdade que hai persoas que non aguantan, eu gosto e acho que vocês tamén deste calor e sobre todo só que non. destes por de sol que nós temos estes días, pelo menos na Galiza, na Ría de Vigo. Oye, estou a ver tantos por de sol maravillosos, mesmo maravilloso coas illas Cíes, e depois sais da praia, como explicaba antes, non é? Bebes unha cerveciña, e depois petiscas neses xiringuitos maravillosos que agora na Ría de Vigo. Xiringuitos, para quem não Há sabe, uns são aqueles barzinhos de xiringuitos, praia, são bares de praia. Sí, mas maravillosos, tipo tamén portugueses modernitos, non é? Bom. Mas con gastronomía galega. Já ficámos a por saber que exemplo, gostas do calor. Begonha. Sí, e croquetas de chocos. Pronto, ok. Empanada, enfim. O teu positivo, muito rapidamente. O meu positivo tem Olivier. a ver com dois franceses que chegaram recentemente em Mumbai e estou a tentar, com eles, ensinar um pouco os verbos da língua portuguesa, como é que se conjuga o Ui, verbo que vai correr ser, tão mal. o verbo ser, o verbo ter. E apercebi-me, de facto, não é a primeira vez que há uma coisa que é terrível para um estrangeiro dizer na língua portuguesa, que é no verbo ter, portanto, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, e chega a partir daí, eu, eles, que é extraordinário porque é o som que eles acham que é língua chinesa, e de facto eu, quando aprendi também a língua portuguesa, achava que era um som que é muito estranho para o estrangeiro, que é eles têm. E o eles têm, eu acho isso brutal, porque os estrangeiros não conseguem, portanto, eles têm sorte. Olha, e vocês têm mesmo que se calar, porque temos que terminar este Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Pode, de resto, enviar todas as suas sugestões, comentários, para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, bom fim de semana. Um abraço, bom fim de Muito semana. obrigado. Bom fim de semana para todos.